Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo de bate-papo e hoje eu trago muita dica bacana para você. Eu sou a Débora, para quem não me conhece, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tem bastante dica de crochê, bastante dica de comunicação. Eu sou uma crocheteira, mas eu também sou linguista e professora de comunicação verbal e comunicação escrita há 20 anos. Então vamos lá, hoje eu trago para vocês 7 dicas para você escrever uma legenda atrativa para o seu produto, para o seu serviço, ou enfim, se você simplesmente quiser que leiam a sua legenda no Instagram. Primeira dica é: planeje o seu texto. Muitas pessoas começam a escrever sem saber aonde elas vão parar, então você senta e simplesmente começa. Qual que é o problema de você fazer isso? O problema é que pode acontecer de você se perder. Se eu não sei até onde eu vou no meu texto, pode acontecer de eu escrevendo, tomando um rumo aí que eu não quero. Então aproveita que o texto é escrito, não é falado, né? Ou seja, que você pode apagar e reescrever, apagar e reescrever. Essa é uma das poucas vantagens que eu vejo no texto escrito, porque você não tem o gestual, você não tem interação, você não tem o olho no olho, mas você tem essa possibilidade de reescrever e revisar o seu texto. Então, planeje o seu texto antes de começar. Bom, eu vou escrever sobre o quê, né? Então, eu estou escrevendo um post, já tenho a foto, né? É importantíssimo você ter a foto antes de você pensar na legenda, a não ser que você queira comunicar um conteúdo muito específico e depois vá atrás da foto, mas enfim, você vai ter que escolher essa foto de qualquer forma antes da redação final. E aí planeje o que você quer dizer com aquela foto, tá? E aí só depois você senta e escreve. Segunda dica: conte uma história, forneça uma informação relevante ou algum conteúdo de entretenimento. Se for um conteúdo de entretenimento, faça isso só se fizer parte de você, tá? Uma coisa que é fundamental no texto, no seu perfil em geral, é a autenticidade. Mantenha-se autêntico sempre. Eu lembro que teve uma época que foi uma moda colocar os filtros de bichinho nos stories e não sei o que. Até uma amiga minha falou: você não vai pôr? Eu falei: gente, não, porque não sou eu. A pessoa ia olhar e falar: o que ela tá fazendo? Então, assim, vocês têm que ser autênticos. Então, seja engraçado se você for uma pessoa engraçada. Não tente ser se você não for. Então é isso, ou conte uma história, ou forneça uma informação relevante, alguma coisa que as pessoas gostem de ler. As pessoas normalmente elas vão para o Instagram para se entreter, para se informar de alguma coisa, né, no máximo. Então, tem alguma coisa relevante, interessante para você contar. 3, não escreva o óbvio, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que vai vender uma bolsa e coloca lá, sei lá, bolsa de crochê disponível para venda. Ou se não, assim, põe uma foto do pôr do sol e escreve pôr do sol. Não escreva óbvio, porque isso não vai atrair o seu público, não vai atrair o olhar para o seu público. É importante a gente pensar na legenda. É claro que o Instagram é bastante visual, né? Tem bastante vídeo, bastante fotografia, mas é a legenda que vai levar o seu público a comentar no seu post. E aí, conforme ele comenta, você aumenta engajamento, que é o grande objetivo do Instagram. 4. Lembre-se de que as 2 primeiras linhas são as únicas que vão aparecer para o seu leitor quando ele estiver navegando pelo Instagram. Então, quando você entra no Instagram e começa a ver um monte de post, só aparecem as 2 linhas, né? Se você quiser ler mais, você tem que clicar naqueles 3 pontinhos. Então, certifique-se de que essas 2 primeiras linhas são muito interessantes. Agora, claro, com certo cuidado, as 2 linhas elas têm que chamar a atenção do seu leitor, mas elas têm que ter a ver com a legenda. Porque não adianta você fazer uma chamada muito sensacionalista, por exemplo, descubra agora o segredo da felicidade, e aí o seu post é sobre uma praia que você foi no final de semana, entendeu? Então, assim, tem que chamar atenção, mas tem que ter a ver com o conteúdo do seu post, tá? Organize bem o seu texto em parágrafos. O quanto você puder dividi-lo, é melhor visualmente. A pessoa olha, ainda que seja um textão, ela não vai desanimar porque está em parágrafos mais curtos, tá? Se você colocar num parágrafo só, além da pessoa bater o olho e desanimar por uma questão visual, provavelmente o seu texto vai ter problema de coesão, né? Porque se ele não está bem dividido, ele vai se embolar. Coesão é a ligação do texto, a ligação entre as diferentes partes do texto. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. 6, inclua uma chamada para ação. Então o post de sucesso é um post que faz com que o seu público haja de alguma forma, né? Você consegue incentivar o seu público a agir.
Agora vejam, a chamada para ação não pode ser simplesmente comenta aqui, né? Se você gostou, fale aqui gostei. Tem que ser alguma coisa que faça com que ele queira interagir mesmo. Então, alguma coisa do tipo... em que outra cor você faria tal coisa? Você já passou por uma situação semelhante a essa que eu acabei de contar? Me conta aqui. Quem mais aqui está em tal lugar? Enfim, você de alguma maneira faz uma pergunta que faz com que a pessoa queira responder e não simplesmente comenta aqui, tá? E última e importantíssima dica é releia o seu texto, tá? Eu sei que isso é uma chatice, mas é muito importante por 2 motivos. Primeiro, porque existe uma coisa chamada preconceito linguístico, que é o quê? As pessoas acabam julgando você e o seu trabalho pela maneira como você se comunica por escrito. Então, se tem muitos erros, pode ser que alguém olhe e fale, nossa, como comete erro, se nem português não sabe falar, né? As pessoas falam assim, se nem português não sabe falar. O que é muitas vezes uma bobagem, né? Porque a sua capacidade de trabalho não tem nada a ver com qual familiarizado você está à norma culta ou não, né? O quão familiarizado a gramática você está ou não. Embora não tenha nada a ver, isso acontece com muita frequência. Então pode interferir na imagem que você quer transmitir. Porque quando a gente cria uma conta, uma marca, a gente quer que essa marca tenha uma característica que a gente chama de persona, e que as pessoas enxerguem essa persona na nossa marca, né? O erro gramatical pode criar um ruído nessa hora da pessoa enxergar quem a gente quer que ela realmente enxergue. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que você vai desviar a atenção do seu leitor. Então eu estou falando aqui, sei lá, deixa eu pegar qualquer objeto, que eu estou falando desse colar, por exemplo, suponha que eu venda colares. Aí eu estou falando, a pessoa está olhando, está interessada no que eu estou dizendo, de repente eu coloco lá sei lá, mais, né, em vez de mas. Então, tal coisa, isso aqui é originário do México, mas eu tenho aqui. Aí eu coloco mais, eu tenho aqui. Aí o leitor pode parar de prestar atenção no meu colar e vai olhar e falar, nossa, olha como ela escreveu mas. Ou, sei lá, você está escrevendo lá, de repente a pessoa, gente, está chegando o meu curso, eu estou ansiosa com C. Você para de prestar atenção no conteúdo e passa a prestar atenção na forma, ou seja, você tira completamente o objetivo do seu post. O seu post não é transmitir uma informação, não é convencer o seu leitor a consumir um produto ou serviço ou simplesmente ler o seu texto. Esse é o seu objetivo. O erro gramatical pode desviar do seu objetivo e a pessoa vai olhar a forma e não o seu conteúdo. Então releia sempre, revise. Na dúvida, consulte. Hoje em dia a gente nem tem que abrir ali o dicionário, né? Você tem sites, você tem aplicativos, você tem o Google, então procure as palavras se você tiver alguma dúvida sobre a grafia delas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se você gostou, clique em gostei, que me ajuda bastante aqui no YouTube. Beijos e até a próxima. Importante. Até para poder explicar e não virar um vídeo gigantesco, eu utilizei o Instagram como mote, como assunto, tá? Mas essas dicas todas, elas servem para YouTube, elas servem para Facebook, elas servem para blog, para site, para tudo, tá bom? Beijo e até a próxima!